Vamos iniciar a primeira trilha. O tema dela vai ser Descomplicando a Aquisição de Infraestrutura. O interesse, a finalidade dessa trilha é falar um pouco sobre como adquirir produtos na área de servidores, switches, toda essa parte que engloba a aquisição de um data center, storage e tudo mais. Então, o que precisamos comprar? Quanto tempo essa infraestrutura deve nos atender? Qual o SLA, o acordo de nível de serviço, que isso hoje é muito falado. Qual o orçamento para esse projeto? Então, quando a gente fala no que a gente precisa comprar, é realmente entender quais são as necessidades do cliente ou da empresa que está nos contratando, ou até mesmo, quando a gente fala dentro da empresa, o nosso cliente é a nossa diretoria ou os nossos setores. Tá? Entender melhor quais são as necessidades. Quanto tempo a infraestrutura deve nos atender? Isso cara, eu comprei hoje esse equipamento e eu quero que ele dure 5 anos, 10 anos. Não, isso tem que ser planejado. Hoje uma infraestrutura para 5 anos, ela é até bem difícil, dependendo do crescimento da empresa, de tu certificar que isso vai durar 5 anos. Tem empresas que fazem aquisição para 5, e em 2 já está tendo dificuldade, porque às vezes não houve esse planejamento que deveria ter tido lá no início. Essa parte aqui, ela depende da participação de toda a equipe, não só da TI. A TI não consegue definir tudo isso aqui. A TI vai definir o hardware, mas quem é que define o crescimento da empresa? São os diretores, esse público é que vai definir o crescimento. E com base nisso, o pessoal da TI vai conseguir definir qual é o tempo que o hardware vai durar com essa aquisição. SLA é uma parte muito importante, que é o quê? Eu tenho problemas e quanto esse problema pode afetar a minha infraestrutura. Cara, na minha empresa é tolerável eu ter uma parada de 15 minutos uma vez por mês. Eu tenho uma empresa que diz que, cara, não posso parar nenhum minuto. Ou tem empresa que diz, cara, se a minha TI parar, eu continuo trabalhando. Então, não tem problema. Então, esse ponto aqui é muito importante para fazer a aquisição. Cara, todo cliente vai dizer assim, eu não quero parar nunca. Mas esse parar nunca tem um custo. Então, a gente tem que planejar ele para não subir muito o custo do projeto. Ok? E qual o orçamento para o projeto? Cara, isso aqui também é muito importante, porque eu tenho aquele cliente que acaba dizendo assim, não, eu quero um data center redundante, eu quero replicação na nuvem, ele quer tudo. Qual é o teu orçamento? 50 mil reais. Tipo, magicamente, ele quer tudo com um orçamento muito pequeno. Então, a gente tem que entrar em realidades de valores, de tamanhos de projeto e de toda a parte de entender o que a empresa precisa. Os segmentos que envolvem essa aquisição, aqui estão em 4 pontos, tá? Mas a gente tem um quinto ponto, que é a parte de energia, de ar-condicionado, de toda a infra que vai estar envolvida. Essa parte de energia a gente não colocou aqui, porque a gente vai ter uma apresentação, uma trilha, às 2 horas da tarde com o Felipe, que vai falar um pouco mais sobre essa parte de como funciona, a parte de eficiência energética, ar-condicionado e tudo mais. Servidores. No que nós devemos nos atentar na compra, tá? Processador, armazenamento, rede, SLA e facilitadores. Eu vou falar um pouco sobre cada um, tá? Para fazer com que vocês entendam que pequenos detalhes em algum ponto desse pode fazer uma diferença muito grande na hora de adquirir um produto e até mesmo o preço, tá? Muitas vezes eu quero um item e ele custa muito caro e o resultado vai ser muito pequeno. Processador, o que nós temos hoje no mercado rodando para essa linha de data center é Intel e AMD. AMD a gente vê muito pouco, tá? É muito pouco mesmo, são poucos processadores. Então, cara, a gente vai focar muito mais em Intel, que é o nosso mercado, é onde tem preço, é onde tem variedade e onde tem o atendimento. O processador, cara, hoje a gente tem uma gama de processadores na parte de servidores
que é a linha Xeon, né? A linha Xeon, ela começa no E3 e vai até o E7. O E3 são baseados a servidores menores, de menor porte, para serviços mais específicos, coisas pequenas. O E5 é a gama que mais vende hoje no mercado e atende a maioria dos clientes. Deixa eu dar um zoom aqui, para a gente facilitar a visão aí. Ok? Então eu coloquei 3 exemplos de processadores, tá? Processador muito comum no mercado, que é o 2620, tá? O E5 2620, ele é um processador hoje que vocês vão ver na maioria dos servidores comprados. Ele é um processador que depois eu vou passar aqui, que ele é octa-core na versão V4, que é a última versão. Ele tem um clock razoável e um preço muito acessível. Nós temos um outro agora que está atendendo boas demandas, que é o E5 2667. E nós temos o top da Intel aqui, que é o E7 8894. Tá? Então a gente vai ver um pouco a diferença de preços, qual é o significado disso. Tá? Um Xeon E7 custa quase $9.000. Esse 67 custa $2.000 e o 2620 custa $417. Então, tem que se pensar muito. Ah, eu quero o E7. Cara, mas o que tu vai fazer? Tu vai rodar um PowerPoint lá? Não tem necessidade, né? Então, um outro ponto importante, deixa eu só voltar aqui, essa área aqui. E aí onde a gente fala da performance, nós temos um preço extremamente agressivo lá em cima, entre um e o outro. Cara, a gente está falando em comprar quase 20 processadores 2620 contra comprar um E7. Então, temos que botar na balança. Qual é a diferença entre eles? O E7 tem 24 núcleos. O outro E5, que é o intermediário de $2.000, tem 8 núcleos. E o 2620 também tem 8 núcleos. Mas qual é a diferença entre eles? Cara, o que a gente mais se baseia não é nos threads, tá? Os threads é uma quantidade de processamento que a gente vai distribuir para tarefas multithreads. Mas hoje, se vocês pegarem um banco Oracle, que é muito usado, e pegar a versão standard, ele não é multithread em processo. Cada processo e cada usuário que executar uma tarefa vai consumir somente um núcleo. O SQL entra na mesma coisa. Então, se tu passar para uma versão um pouco mais enterprise, aí tu começa a usar todos os núcleos. E aí eu pergunto, para um Oracle, o que seria mais eficiente? O 2.4, o 3.2 ou o 2.1? Se a gente for botar na balança, esse cara do meio é muito mais performático que o E7 para essa única tarefa. E nós estamos falando de um processador que custa 1/4 do valor. Então, esse processador para esse tipo de tarefa me atenderia super bem. Ah, o 2620 atenderia? Sim, praticamente quase na mesma performance do E7 para essa tarefa. Então, cara, o cara vem me dizer assim, não, cara, eu preciso de um processador de 15 núcleos. Não, realmente precisa? Cara, hoje a gente vê aplicações que tem lá seus 32 núcleos em uma máquina e usa 6, 7, 8 núcleos no máximo. O restante fica em folga. Então, cara, não é melhor eu pegar às vezes um processador com menos núcleos e mais potência e adiantar as tarefas, as filas serem menores de processo? Então, praticamente, o que eu quero dizer é que a gente tem que analisar qual aplicação para ver qual o processador que vai se encaixar. Onde me encaixaria um processador de 24 núcleos? Num data center onde eu hospedo N máquinas. Entendeu? Às vezes eu tenho 40 máquinas virtuais, 50 máquinas virtuais e eu tenho que distribuir várias cargas. Então, como o licenciamento hoje é baseado em processador físico, então eu também tenho que ver a questão do processador e a quantidade de núcleos. Num data center, cara, isso aqui poderia se tornar realmente viável, 24 núcleos, porque eu teria distribuição em uma máquina. Comparado a esse aqui, eu teria menos núcleos e um preço bem mais acessível. Mas para atender a mesma demanda, talvez eu teria que ter 5, 6, 7 servidores consumindo energia,
consumindo licenciamento, consumindo tudo isso aí. Então, essa é a balança que a gente tem que fazer. Ah, daí nós entramos numa outra gama. O cache. Pô, esse cara aqui tem 60 MB de cache. O outro tem 25, o outro tem 20. Cara, o cache vai por causa da quantidade de núcleos, tá? Ele tem uma variação muito pequena entre equipamentos que têm a mesma quantidade de núcleos. Então não se assustem se um cara tiver 60 MB de cache, cara, ele tem 24 núcleos. Se ele não tiver essa quantidade de cache, ele não vai conseguir te entregar a demanda. Então assim, o cache hoje não é algo que eu leve em consideração na compra de um processador. É claro que se eu botar dois aqui e pegar uma geração, talvez um V2, V1, que são as primeiras versões, eu vou ver isso aqui bem mais baixo. Aí são gerações passadas. Mas as gerações atuais, elas se mantêm quase no mesmo padrão de tamanho de cache, tá? O bus speed, que é a comunicação entre toda a parte de memória, placas e tudo mais. Isso aqui é importante dependendo do que tu vai fazer. Principalmente, a gente falando hoje de VDI, que é a virtualização desktop, envolvendo placas gráficas e tudo mais. Isso aqui é viável olhar quando é esse tipo de projeto, tá? E aqui embaixo nós temos o consumo de energia, que foi o que eu falei para vocês, quanto a comprar um E7, quanto a comprar um 2620. A questão do E7, ele consome 165 watts. Então, eu estou falando em uma máquina que vai ter dois processadores, que vai chegar a 330 watts, com 48 núcleos físicos, me consumindo aí com fonte, com toda a placa, uns 400 watts. Comparado a essa aqui, que tem 85, que com dois processadores, um pouco mais, ela vai consumir uns 180 watts. Então, assim, se for falar em montar data center, isso aqui é extremamente viável. Agora, para dentro da empresa, esse cara aqui é extremamente viável, porque ele vai te atender por demanda e eu acho difícil uma empresa necessitar mais do que 2 ou 3 servidores hoje nesse mundo, tá? A próxima situação é a parte de memória, que vocês podem ver que eu não coloquei aqui. Porque servidores se tornou um padrão. Se tu for comprar o processador X, eles já vão te entregar memória para ele. Eles não vão entregar memória de frequência mais baixa, mas é quase um padrão. Então a frequência da memória já não está mais algo que seja um problema, tá? Então hoje, se a gente pegar a parte de memória, cara, todas estão nessa faixa aí de DDR4, certo? De 1600 a 2133. Não, mas nós temos uma diferença aqui, né? 1600 para 2133. Se vocês botarem em benchmark isso aí, fazer os testes de performance, vocês vão notar que a diferença é muito pequena mesmo. Então, às vezes não compensa. Às vezes tu vai pagar uma memória aí de 1600, lá os seus 8 GB de memória, na faixa de R$1.100. E aí, não, eu quero uma 2133. Pô, vai subir 600, 700 reais. Por uma diferença tão pequena, eu acho que não é viável nesse conjunto, tá? Eu não vou falar sobre o que cada processador tem de item, de vantagens e tudo mais, porque isso hoje quase todos têm todas as funções. Cara, um ou outro tem uma função específica, mas o dia que vocês precisarem isso é para um projeto específico e vai fazer a diferença, tá? A parte de nanômetros, então a parte de CPU, que agora, desculpa, não é nanômetros, é a parte de CPU, que aí vem a numeração. Vocês viram que a gente está falando, deixa eu pegar aqui de novo na outra apresentação, que eles têm uma nomenclatura aqui, E7 8894, E7 2667, E7 2620, ou o processador E3 1620. Esse número na frente, o primeiro número aqui, ele tem um significado, que é o que eu vou entrar aqui agora. Aquele primeiro número significa quantos processadores eu posso ter na mesma máquina. Então, fazer conjunto com aquele processador. Então, o 2620 só dá 2. Começa com 2, possibilita 2 processadores em paralelo. Não adianta eu ter uma placa-mãe com 4 processadores. Não vai funcionar. Ele não tem compatibilidade com isso. O E7 começa com 8. Então, eu consigo ter uma placa-mãe com 8 processadores.
É um negócio meio absurdo, mas tem, tá? Então, processador é isso aí. Não tem muito o que ficar discutindo sobre funções ou isso ou aquilo, porque todos entram muito num padrão. O que vai fazer diferença para as empresas é a questão do clock e número de núcleos. E a conta é básica. Eu tenho um clock de 2.0, com 10 núcleos eu tenho 20 GHz de processamento. Eu tenho com 3 GHz, 10 núcleos, eu tenho 30 GHz. E é isso que vai somar no final o desempenho da máquina. É a soma dessa eficiência. Cara, hoje a gente tem máquinas como o 2667 que às vezes um processador dele equivale a dois 2620. Então, por que eu vou comprar uma máquina com dois 2620 se eu posso ter uma máquina com um processador só que faz a mesma coisa? Reduzindo o meu custo de licenciamento, reduzindo o consumo de energia, reduzindo o calor no data center. Então, isso tudo tem que ser pensado, ok? Vou para o próximo tema, que é armazenamento. A parte de armazenamento para servidores, a gente tem que cuidar com um pequeno item, que é a controladora. A parte de discos, eu vou entrar na parte da storage, que funciona igualmente para os servidores, tá? Então, a parte de armazenamento, o único item que a gente tem que se preocupar num servidor é qual é o tipo de RAID que ele consegue executar, se tem cache de leitura e escrita. É só esses 3 itens, nada mais. Cara, 6 GHz de transferência, 12 GHz. Cara, eu vou dizer que hoje isso a gente não está mais preocupando porque é uma velocidade muito grande já para os servidores que a gente tem. Mas o que é mais importante é a parte de cache. O que o cache faz? Ele vai armazenar os dados antes de entregar o disco. Então, eu tiro aquele delay da espera do disco salvar e jogo isso numa camada que é em memória. Então, se torna muito mais rápida. Para vocês sentirem a diferença, se eu montar uma RAID 1, 2 discos espelhados, com uma controladora sem cache e mandar isso para o disco, eu vou ter uma performance de 40 a 80 MB por segundo. Se eu ativar o cache, eu vou chegar a 160 a 180 MB por segundo. Se eu não tiver cache, eu vou falar em I/O agora, que é a quantidade de comunicações por segundo que ele consegue com o disco. Sem cache, eu vou ter 80, 70 I/Os por segundo. Habilitando o cache, eu vou chegar a 180 a 320 I/Os. Então, é uma diferença bem grande simplesmente tendo um cache. Média de custo de botar um cache num servidor, na faixa aí de R$ 1.000, R$ 1.300. Quanto custa um disco? Cara, um disco hoje custa na faixa de R$ 1.600 a R$ 1.800. Eu posso colocar 2 discos em RAID 1 com cache que vão ser mais performáticos do que 4 discos em RAID 10, que aí teria mais performance, sem cache. Então, o cache é uma diferença considerável na aquisição de máquinas. Mas eu pergunto, eu vou subir um VMware e vou colocar uma storage paralela. Eu preciso comprar cache? Não, porque eu só vou subir um sistema operacional e não vou ficar utilizando o disco. Ele vai servir só como startup da máquina. Então, quando for falar em cache, é para tu montar um servidor standalone, que é o quê? Vai rodar toda a aplicação dentro dele, não vai ter storage, então a gente tem que ver o cache. Parte de rede, cara, hoje a maioria dos servidores vem de 2 portas a 4 portas de rede, gigabit, tá? E a gente já está falando em 10 GB já também, tá? Então, aí eu pergunto, é necessário 10 GB? Cara, hoje eu já vejo cliente que uma porta giga já é muito. Então, tu imagina um servidor que já vem com 4 portas, que tu pode distribuir a carga, estou falando de 4 GB de banda. Então, hoje, para um cliente ter a demanda de 4 GB de banda direto, cara, é algo muito específico. Hospital, que tem parte de imagem, gráficas, empresas desse ramo, tá? Ou data center, que tem uma demanda de entrega grande e tudo mais. O restante não tem essa demanda. E quando a gente fala em jogar para 10 GB, cara, eu estou falando em uma porta entregar 10 vezes o que a de 1 GB entrega. E aí tu imagina eu ainda ter 2 em link aggregation, passando a 20 GB.
é muita banda, é muita banda. Então, sinceramente, só projetos específicos se utilizam 10 GB, bem específicos. E hoje, cara, vocês têm inúmeros softwares para fazer essa métrica e ver o que está passando, quanto está consumindo de banda. Vocês vão ver que, cara, tem cliente aí que acha assim, não, cara, eu preciso de rede 10 GB. Cara, ele não atinge nem 100 mega a média. Ele não atinge nem 100 mega. Quando vai ver, é só no horário do backup que ele usa um pouco mais de banda. Só que daí o que acontece? Ele no backup dele, o disco dele não comporta mais do que 100 mega por segundo, 100 megabytes. Então, cara, quer dizer que se ele passar por um link aggregation com 2 GB, já vai atender a demanda dele. Então, 10 GB é muito específico. SLA é um ponto bem importante, tá? Então, hoje a gente tem uma parte de SLA nos servidores, storage, que define o tempo de atendimento e o tempo de solução. O que nós devemos nos atentar? O tempo de atendimento, todas dão. Elas vão te atender em X horas, mas não quer dizer que elas vão resolver o teu problema. Então, o que vocês têm que ficar muito atentos é a questão da solução. Hoje, falando sobre marcas, a IBM, a Lenovo, a HP, a EMC, essas empresas, por mais que a EMC seja da Dell agora, elas têm SLA de solução. 4 horas, 6 horas, 8 horas, 20 horas, 48 horas, tu pode contratar como tu quiser. 8x5, 24x7, tu escolhe como tu quer. A Dell, na parte de servidores, ela diz que tem SLA, mas é só atendimento. Então, se um servidor teu queimar e eles não tiverem peça em estoque, vai ser o tempo deles ter a peça em estoque para fazer a troca. Então, o SLA, ele é muito importante nesse ponto, porque, cara, deu um problema com o hardware meu, quanto tempo eu vou ficar parado? Quanto tempo realmente eu vou ficar parado? Cara, inúmeras situações já aconteceu de ter um raio, ter uma descarga elétrica, ter uma queda, corromper uma controladora, alguma coisa. E, cara, tu liga para essas empresas e eles têm um contrato. Então, em X horas, eles vão ter que te resolver o problema. E isso aqui vale para servidores, storage, para tudo, até para serviço, tá? Então, assim, eu tenho um suporte da Oracle com o meu banco. SLA. A gente tem que saber qual é o SLA de solução, não de atendimento. Atendimento não vale nada. Ele pode me atender. Ele liga, eu atendo o telefone, alô, tudo bem? Ah, beleza. Vou ver o teu problema. E agora, resolver é outra história. Então, se atentem sempre ao tempo de solução. Um outro ponto bem interessante para servidores, que eu coloquei aqui como facilitadores, são os acessos. Cada fabricante dá um nome. A HP dá como ILO, a IBM dá como IMM, a Dell dá como IDRAC. Cada um tem seu nome. O que isso faz? É uma placa, é uma comunicação paralela que monitora o teu servidor. Ele te diz como é que estão as baterias das controladoras, como é que estão os ventiladores, se a tampa está aberta ou não, se a parte de flash para fazer boot de sistema está ok, se as temperaturas, se as voltagens. Ele tira as informações do hardware para te trazer isso, sem tu precisar ter que abrir máquina, entrar na BIOS, sem fazer nada disso. Automaticamente, ele traz isso nesse sumário para ti. E tem mais, a gente pode habilitar alertas, envio de e-mail e tudo mais. E um outro ponto muito interessante é o Virtual Console aqui. O que ele faz? Tu não necessita de um monitor dentro do data center. Cara, mas para mim não tem problema em ter um monitor, mas eu te pergunto, muitas vezes tu vai precisar de um suporte. O cara vai ter que se deslocar ao local para ver o que está acontecendo na máquina. Então, isso aqui se paga automaticamente no projeto. Então, sempre que for fazer um projeto, visualize lá se na proposta tem isso aqui. Que isso vai dar uma vantagem boa para vocês. Quanto que isso custa num projeto? Cara, 600, 700 reais. Se vocês forem comprar depois, eu quero botar depois, 1.800, 2.000 reais. Então, na compra do projeto, vale a pena estar colocando isso aqui, que vai dar uma diferença bem grande, facilita. Eu acho que todo mundo já teve aquele probleminha de
o servidor cair energia, voltar e o sistema operacional não subir. E aí? Precisa lá ligar um monitor, precisa alguém ir lá, aí fica naquele telefone, digita o comando tal, digita isso. Cara, se tem isso aqui, o próprio técnico vai estar vendo onde ele tiver a parte do monitor. Ok? Agora vamos entrar na área de armazenamento. Então hoje, no nosso mundo aqui, Brasil, estou falando de empresas de médio porte, nós temos aí 3 empresas que realmente estão bastante no mercado, tá? HP, IBM e Dell. Essas são as mais vistas aí no mercado. Cara, não considero NAS, D-Link, TP-Link, Iômega, isso aí não é storage. Isso aí é simplesmente um T de disco lá, que tu bota disco e sai funcionando. A performance é bem diferente. Claro que cada um para sua necessidade. Tu vai ter lá só para armazenar uns arquivos simples, sem muita demanda, o NAS vai te atender. Mas no mundo corporativo a gente fala de storage, tá? Falando um pouco de disco, hoje os discos são divididos em 2 gamas. Os HDs normais, que todo mundo já conhece, e os SSDs aí que está tornando uma febre, que tu pega uma máquina velha, enfia um HD SSD e ela, pum, voltou a ser o que era. Então, o que eu tenho de diferença entre eles? Toda a parte mecânica, que isso demora muito mais, e o SSD é tudo digital. A parte mecânica, hoje eu tenho em alguns segmentos de velocidade. O primeiro segmento é HD SAS e SATA. Qual é a diferença do SAS e SATA? Primeiro que a controladora e o tipo de armazenamento com o SAS, ele é diferente, ele é mais performático, ele é feito para isso. E o SATA é o disco normal que a gente tem no mercado, em casa, tudo mais. E também surgiu um cara agora que deram um nome que é o NL, Nearline SATA, SAS, que nada mais é do que o SATA de uma maneira enterprise, que tem uma vida útil um pouco maior. Performance deles, eles são baseados em performances de RPM, rotações por minuto. Então hoje a gente tem discos de 5.400, 7.200, 10.000 e 15.000 RPMs. Hoje no mundo corporativo, o que a gente mais vê? São discos de 10.000 RPMs, que são discos de 2,5 polegadas, que é do tamanho do notebook. É um disco muito bom, ele atinge uma quantidade de I/O aí na faixa de 280 I/Os. Comparado ao de 15K, de 15.000 RPM, que chega a 320. Então, se a gente for considerar, o de 10.000 RPM ele é mais vantajoso. Por quê? Ele tem uma rotação menor e uma vida útil maior. Simplesmente porque ele roda numa rotação bem mais baixa. Então, é um disco muito viável. Aí nós entramos no Nearline SAS, que é o 7.200 RPM. Cara, ele tem 80 I/Os, então reduz bastante. Então a gente tem que ver o projeto específico, porque nada mais do que numa storage, a quantidade de I/Os que a gente fala, que é a quantidade de comunicações por segundo, eu não considero nem espaço, tá? Se for 1 tera, se for 2 teras, se for 40 teras, se for 50 tera, esquece. Essa é só uma demanda que tu precisa. O que mais vale é a quantidade de I/Os. A quantidade de I/Os, eu vou me basear na soma de discos, claro, e depois eu vou chegar na parte de conexões e cache e tudo mais, mas é a soma. Se eu tenho 10 discos com 100 I/Os, eu vou ter 1.000 I/Os. Claro que eu vou ter a RAID, aí eu vou ter que desconsiderar a soma das paridades e tudo mais, que vai reduzir um pouco a quantidade de I/O. Mas essa é a soma, bem simples. Então, eu tenho que pegar o meu disco, quantidade de discos, e fazer a soma, eu tenho a quantidade de I/Os. Só que quando a gente entra no mundo SSD, isso começa a tomar um patamar um pouco diferente. Porque um disco SSD te dá hoje uma performance de 2.000 a 5.000 I/Os. Muito diferente de 180 a 320. Só que tem uma diferença. Um disco de 1.92 tera SSD contra um disco de 1.8 SAS está na diferença no preço. 1.8 SAS custa R$ 3.800. Um disco SSD de 1.92 custa R$ 18.000. Então a gente tem que botar na balança se compensa
essa diferença de preço. Porque eu estou falando de um disco que custa 3 mil e o outro custa seus 18 mil. Pô, mas a minha estrutura, eu preciso de performance, eu preciso de I/O, mas não preciso tanto espaço. Opa, esse é um cara aqui que vale muito. Agora, eu necessito bastante espaço e pouco I/O, vou para esse cara aqui. Mas eu vou chegar ali mais para frente, vocês vão entender que existe o misto, que é um pouco disso, um pouco daquilo e faço um bem bolado do negócio aí. Então, é onde entra nesse mundo de cache, tierização, espaço e tudo mais. Então, como é que funciona a parte da storage? E eu botei como cache aqui porque também o SSD entra nesse mundo aí. Então, aqui embaixo nós temos a storage e ela está dividida em duas partes, SSD e HD normal. Então, aqui a gente tem o pool da storage, onde é o volume de dados. E nisso eu tenho a segmentação. O que é o tier que eles falam? É tu pegar e ter uma mistura de discos. Eu posso ter disco SSD, eu posso ter disco SATA, eu posso ter disco SAS, tudo no mesmo pacote. E o sistema vai balancear o que é mais usado, o que é menos usado nessa piscina aqui de dados. Então, cara, eu não preciso comprar tudo SSD, eu não preciso comprar tudo SAS, eu posso fazer um pouco de cada. É claro que a storage tem que comportar. E as storages que eu mostrei no início, que é uma Tripar, uma V7000 e uma Compellent SC4020, comportam isso aí, tá? Então, esse misto de tierização trouxe essa facilidade para o mundo ali da parte de dados, que eu preciso de performance. Então, eu posso ter dois discos de SSD de 400, lá numa RAID 1, que vai ficar um espaço de 400 GB, e ter o resto em SAS. E aí eu vou ter performance para aquilo que realmente precisa de performance e espaço para aquilo que realmente precisa de espaço. SSD entra também como cache, ele pode entrar como tier, como balanceamento de dados, mas eu posso ter todos os meus dados em SAS e só ter um cache em SSD ou memória, ok? E aqui são os volumes entregados aí para os servidores. Conexões. Cara, hoje a gente tem uma gama aí de conexões que seriam baseadas em... Vou considerar em três tipos, tá? Que é a rede normal, baseada em iSCSI, em fibra, Fiber Channel e SAS. Então a gente tem que analisar se eu preciso de crescimento, se eu preciso de performance, o que eu preciso. Então hoje a maioria dos projetos envolvem 3 servidores. 3 servidores, dependendo da história que eu compro, eu posso ligar via SAS, que é aquele cabo SAS, mesmo do SATA ali que tu tem, claro, de uma maneira mais robusta, né? Não é tão simplório quanto aqueles cabinhos, que te atinge uma taxa de 12 GB por segundo. Qual é a vantagem dele? Toda a storage já vem com essa conexão. Eu não preciso botar uma placa nela, então eu reduzo já o custo de estar colocando uma placa aqui. No servidor, eu só tenho que colocar uma plaquinha. Então, coloco uma plaquinha lá no servidor, já vou estar atendendo. Numa IBM, eu consigo colocar até 4 hosts com SAS. Numa HP, eu consigo colocar 3 ou 2, dependendo da controladora. E numa Compellent, dependendo do modelo, eu não consigo colocar nenhuma, tá? Eles não aconselham. Mas hoje a SC4020 vai até 2 hosts colocados com SAS. Então, tu tem que ver o teu crescimento. Porque eu fico limitado a somente 4 servidores ou 2 servidores e não cresço mais. Esquece, tu não vai crescer. Aí eu posso entrar no mundo do iSCSI, que a parte legal do iSCSI é rede. Eu coloco onde eu quero. Onde eu tiver rede e tiver banda e tiver latência baixa, eu entrego storage, ok? E aí eu posso ir para 2 placas 1 GB, 4 placas 1 GB acrescentando, 8 placas 1 GB, placas 10 GB, consigo colocar e fazer esse crescimento. Então eu consigo fazer uma distribuição. Dependendo do projeto, se é um projeto muito heterogêneo, né? Que tem uma diferença de máquinas tremenda, controladora para lá, controladora para cá, é vantagem o iSCSI, principalmente porque tu não precisa comprar controladoras para os servidores. Se ele vem com 4 placas de rede, tu destina 2 ao iSCSI e 2 à parte de LAN. E a fibra? A fibra hoje a gente tem 16 GB, 8 GB e 4 GB. 4 GB já tem, mas tem no mercado. Qual é a vantagem dela? É performance. Ela tem uma performance bem agradável, a fibra. Ela tem crescimento, só que ela entra num porém, ela é cara.
eu tenho que colocar uma controladora aqui, eu tenho que ter uma controladora no servidor. Daí eu vou até 4 servidores por storage. Quero mais, eu tenho que comprar um switch para isso. E não é um switch de rede, é um switch SAN. Quanto custa esse switch? Um switch só com 8 portas habilitadas custa R$20 mil. Então, tem que pensar se vale a pena estar colocando isso aí. Só um minuto. Então, agora, serviço SLA entra na mesma onda que a gente conversou dos servidores, é igual, não muda nada. E os facilitadores. O que é o facilitador? É toda a parte de funções que o equipamento tem para facilitar a entrega de serviço para a gente. Exemplo, o que a gente falou lá do tier, de distribuir os dados nos discos, o Team Provision, que é o quê? Eu entrego um disco para uma máquina na storage de 100 GB, mas a máquina só ocupou 20 GB. Eu perdi aqueles outros 80 na estrutura antiga de storage. Nesse caso, com o Team Provision, ele vai só consumir o espaço que realmente a máquina consumiu. Então eu consigo, às vezes, entregar discos de 100 GB para vários sistemas operacionais e no final lá de 10 máquinas eu não vou ter 1 TB, eu vou ter lá seus 300 GB ocupado e o resto ele deixou de utilizar. É mais ou menos isso aqui. Desduplicação de dados, compressão de dados, replicação, backup, snapshot, que é o quê? Tira uma foto do disco e se der algum problema tu volta. Isso tudo são facilitadores que a storage tem e tu tem que ver se essa necessidade encaixa na tua demanda. Porque um facilitador desse de deduplicação, ele vai te custar numa brincadeira aí numa storage de 30 a 40 mil só para ter essa função. É uma licença, uma chavezinha, o cara vai colocar lá e pum, ativa isso aí. E tu vai gastar 30 mil reais a mais. Compensa ter na tua infra? Tem que fazer o cálculo. Muitas vezes compensa. Banco de dados, na parte de compressão, compensa muito, tá? Porque chega a ter taxas aí de 80% de compressão. Então, exemplo, um banco de 1 TB vai ficar com 200 GB. Como clientes que têm aí seus 6 TB, 10 TB de banco, se ele tiver compressão, quanto que ele vai economizar? Porque daí o que muda? Ele compra disco SSD de alta performance, que tem um custo elevado, insere a compressão e consegue dimensionar melhor nesses discos e precisa comprar menos espaço, tá? Vamos perguntar, compressão e desduplicação, diminui a performance das storages? Não, ela aumenta a performance. Parece estranho falar isso, mas chega a ter um acréscimo de 200 a 400% na performance por ter essas funções, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, YouTube tem alguns vídeos aí que falam sobre essas tecnologias e mostram as performances e os equipamentos fazendo o trabalho e tendo uma diferença. Parte de switch, que aí entra na mesma coisa que a gente conversou dos servidores. Então a gente tem que analisar o tipo de conexão. Parte de uplink, o que a gente precisa tratar? Velocidade, SLA e facilitadores. Tipo de conexão. Cara, hoje a gente tem 2 tipos de conexão. Ou é fibra ou é cabo UTP. O cabo UTP, hoje a gente consegue aí com Cat7 até 40 GB. Tem necessidade de 40 GB? 10 GB já é muita coisa. Então, cara, hoje se tu tiver uma rede com Cat6, primeiro nível, que vai até 10 GB, até 40 metros, vai te atender super bem. Então, o que a gente tem que se atentar na compra de um switch? O tipo de conexão que eu vou usar e como vai ser o meu uplink, que vai ser a interligação entre eles. Eu posso trabalhar com fibra ou, desculpa, ou com toda a parte de cabo UTP. Então, eu tenho que analisar distâncias e demanda. Exemplo, tem um projeto onde o cliente tem vários switches em vários prédios e tudo precisa de fibra. Eu não consigo chegar via cabo, porque tudo chega acima de 100 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar 2 switches para atender os meus servidores, que vão ser via cabo UTP, porque é mais barato, e eu vou ter um switch mais performático. E posso comprar, às vezes, 2 switches menores, até de 8 portas, com redundância entre eles, para estar fazendo os uplinks de fibra. Porque quando eu vou comprar um equipamento que tem a porta de rede de fibra,
ele vai um GBIC, vai uma pecinha. E cada GBIC tem um custo adicional além do switch. Então, comprei um switch aqui, ó. Esse aqui é UTP e esse aqui é fibra. Os dois têm o mesmo preço. Não. Quando eu vou inserir fibra, eu pago um adicional para cada ponto que eu ligar. Então, isso tem que ser pensado na hora de estar comprando os switches. Cara, eu quero switch Cisco, eu quero HP, eu quero isso, eu quero aquilo. Velocidade, a gente vai considerar em datasheet. A gente vai pegar o datasheet e o que eu preciso? Eu preciso layer 2, layer 3. Então, vou olhar a numeração por lá e vou pegar o switch que me atenda a demanda. E funções. Cara, o Cisco é melhor, o HP é melhor. Cara, isso é uma discussão, vai do gosto. Entendeu? O que tu tem que procurar? Switches que tenham uma garantia, um SLA de boa procedência. Exemplo, Cisco e HP é garantia lifetime. Enquanto a empresa for viva ou o switch ser produzido, esse equipamento vai ser trocado. A gente tem clientes com switches desse nível aí, de 2008, que queimou uma fonte, uma ventoinha em 2015, eles simplesmente mandaram um switch novo. Então, cara, isso conta muito. Mas eu vou comprar um D-Link porque ele é mais barato e tem a mesma performance. Cara, queimou uma fonte, acabou, deu um ano de garantia, entrega lá e deu, tu não arruma mais. Então, a pequena diferença de preço às vezes compensa. Porque hoje tu comprar um switch totalmente giga, tu vai ter um switch aí para 3, 4, 5 anos sem se incomodar. E mesmo que der problema, eles vão trocar para ti, tá? A Dell também tem garantia lifetime, tá? Garantia lifetime também. Facilitadores que a gente tem que pensar. Cara, parte de wireless também entra nesse mundo, tá? Então, os facilitadores ajudam muito nesse ponto. Que é o quê? Um software para gerenciamento, um software para suporte, toda a parte de captive, de acesso. Esses caras, às vezes, podem te entregar isso de maneira simples para gerenciar esse produto. Tu imagina, às vezes eu tenho lá seus 60, 50 suítes, compro lá e aí faço a instalação. Cara, eu tenho que configurar tudo manualmente. Às vezes tu compra uns equipamentos que te facilitam esse deploy, te facilitam essa administração. Suporte, existe a pergunta que a gente tem que fazer, né? Existe equipe qualificada para atender a sua demanda? Então, assim, não adianta eu comprar, exemplo, cara, vou comprar um IBM Data Center, aquele nome todo, tu vai ser o único em Santa Catarina a ter, tu vai lá, coloca, gasta 1,5 milhão e o cara que te atende é lá do Acre, lá não sei aonde, cara, ele tem um funcionário só e eu preciso do suporte, eu faço o quê? Mas o cara foi viajar, tirou férias. E aí? Quem é que vai me atender? Então, isso aqui é muito importante. Ele está próximo a vocês, tem gente para atender, tem quantidade de pessoas para atender, porque, cara, não adianta a empresa ter um funcionário bom para te atender. Esse cara fica doente, esse cara tem férias, esse cara pode acontecer um sinistro com ele, né, cara? A gente não sabe. Então, isso aqui é muito importante dependendo da demanda que vocês têm. E qual o tipo de SLA que eu falei no começo? Se ela é só atendimento ou se ela é solução. Então, hoje a gente foca muito em solução. Mas também não adianta tu comprar um servidor que vai ser lá para o monitoramento das câmeras, que se parar não tem problema, e aí tu vai me pedir uma SLA de solução de 4 horas. Tu vai pagar aí 3, 4 mil reais para um negócio que pode parar? Então, tudo tem que ser planejado. Às vezes, um bom exemplo é, eu compro uma storage e compro 2 servidores. A SLA de solução dos servidores é de 20 horas. A da storage é de 6 horas. Por quê? Storage eu tenho uma, servidor eu tenho 2. Se parar um, eu mantenho no outro. Então, eu tenho um tempo hábil aí para se resolver. Contatos, site, e-mail, LinkedIn, estamos à disposição que vocês precisarem.